Finalmente chegou a hora, boleiros de plantão aí. Após mais de 2 meses de espera, finalmente os campeonatos europeus voltam a alegrar os nossos finais de semana. É um período que nos traz muita felicidade, nos deixa muito excitados aí pelos novos jogos que acontecerão, pela nova temporada que virá, mas que ao mesmo tempo traz muitos perigos e a gente precisa ter muita cautela aí para saber como trabalhar no início de temporada europeia, que é o assunto desse vídeo. Então, antes de entrarmos nisso, não esquece de deixar já o seu like e se inscrever aí no canal do Quero Apostar, que a gente está postando todo dia algum conteúdo diferente para vocês aí, para passar aqui nossas visões e um pouco de conhecimento para todos vocês, para a gente falar sobre os jogos que a gente cuida, não é verdade? Vamos embora aqui. Vou falar aqui de alguns tópicos do que eu costumo fazer quando a nova temporada se aproxima. Como é que eu avalio se um time está chegando bem ou está chegando mal? Primeiro ponto, pré-temporada. Até que ponto importa a pré-temporada? Ela é um período ali de jogos amistosos, que o time vai se preparando, só que ele usa N preparações diferentes. Ele não usa apenas desempenho, ele usa também a parte física. Esse é o início. Início da pré-temporada é isso. O que importa realmente são ali as últimas 2 ou 3 semanas, a parte mais final. E esse ano ainda que a pré-temporada foi encolhida pra caramba, que eles tiveram apenas um mês, foi 1 mês e 1 semana basicamente para os clubes ingleses, por exemplo. Então ali é algo mais enxuto ainda, que eles acabam tendo pouquíssimos jogos para se preocupar realmente com o desempenho, com o resultado. Eu diria que apenas 1 ou 2 jogos em cada equipe aí, pelo menos da Inglaterra. Já equipes como a Espanha e a Itália, eles têm mais período de pré-temporada, seus campeonatos começarão mais tarde. Então aí sim, esses times você pode usar como padrão o que ele conseguiu de resultado nas últimas 2 semanas. O Real Madrid, por exemplo, o Real Madrid não vem conseguindo resultados, já vem ali todo mundo com o pé atrás com o Real Madrid, mas eu diria que é agora, do início de agosto até lá pro dia 15, quando estiver próximo de começar o Campeonato Espanhol, que aí sim os resultados realmente importarão para o Real Madrid, assim como as atuações. Beleza? Então, o início da pré-temporada, você esquece os resultados, ali a parte física. Já o finalzinho da pré-temporada, aí sim, os resultados são importantes. Aí você já consegue ter uma ideia se esse time está jogando bem. Se você conseguiu ver alguns jogos, é melhor ainda, porque aí você já tem uma noção se o técnico já está repetindo aquela mesma escalação, se ele já encontrou o time dele, se o time já está fluindo legal e etc. Se todos os problemas que ele deveria resolver na preparação, se ele já realmente conseguiu resolver na preparação, ou se vai acabar se arrastando aí para o começo do campeonato, onde o time pode acabar perdendo pontos importantes aí, e você perdendo algumas apostas, perdendo seu dinheiro, apostando nessa equipe que acaba não vindo bem como você esperava. Vamos agora ao segundo ponto. Duvide das odds pequenas nos super favoritos. As casas de aposta, eles desenham pra gente que os times que são os favoritos a ficarem lá em cima, no G4, que eles são muito melhores do que os outros e que eles vão chegar goleando 3-0, 4-0, 5-0. E isso não costuma ser verdade na imensa maioria das vezes. Muito por conta de os times pequenos, por exemplo, a gente vê no Campeonato Paulista isso, a gente vê nos estaduais, os times pequenos eles costumam fazer muita frente aos grandes, porque eles trabalham antes, iniciam antes a sua pré-temporada, já chegam com um físico num ponto muito mais avançado do que o time grande está. E aí ele acaba equiparando o desnível técnico que existe entre as equipes. Então nesse período é importante você duvidar dos handicaps esticados a favor dos favoritos e pensar em pegar ali alguma coisa na zebra, um H mais 2,5, um H mais 3, um H mais 2, esses handicaps assim que você sabe que lá pro meio da temporada não será essa linha colocada. Aí você já tem que ter uma certa vivência com apostas, não é verdade? Você chegou agora, você é marinheiro de primeira viagem, te recomendo ter muito mais cautela e observando e entendendo como é que tudo tá rolando antes de sair colocando o seu dinheiro aí, ficar todo animado com o início da temporada e aí quando vai ver, chegou no final de agosto, você não tem nem mais dinheiro para apostar, beleza? E agora vamos para a terceira. Respeite os recém-promovidos. Essa parece que é uma regra que todo mundo gosta de ir contra. É uma regra que a maioria vai pro lado de lá. 90% vai pro lado de lá. Pega assim, vê um jogo de um Watford, um Norwich em casa contra o Watford, por exemplo. O Norwich subiu agora. Vai pegar e falar quem é Norwich na fila do pão. O Watford não vai perder esse jogo. O Watford foi 8º, 9º na temporada passada, nem lembro. E aí esses caras vão pegar e falar, pô, quem que é o Norwich? O Watford é muito melhor, vai ganhar. Eles estão fazendo isso por quê? Por puro desconhecimento. Puro e total desconhecimento. Subestimando uma equipe que eles nunca viram jogar, uma equipe que eles não sabem como joga, que eles não sabem quem treina, não sabem quem é o melhor jogador, não sabem nada, não sabem como é que esse time foi na segunda divisão inglesa, sabe? Eles simplesmente desrespeitam.
E eu digo com todas as letras que você precisa respeitar esses times. Principalmente porque time que sobe, ele mostra que o clube está trabalhando correto. Trabalhou anos para chegar num ponto estrutural de conseguir esse acesso. Então esse time está no caminho certo. Então esse time não é fraco na maioria das vezes. Alguns casos eles são, mas a maioria das vezes ele não é fraco. Ele chega forte e ele merece respeito. E aí é questão de tempo até que todo mundo consiga enxergar isso. Quais são os times que eu costumo desrespeitar no começo da temporada? São os times que quase caíram na temporada passada e que não passaram por mudanças bruscas. Time como... Quem que quase caiu no campeonato inglês aí? Southampton. Southampton faz anos aí que está batendo na trave. Ainda que ele tenha ensaiado uma melhora, desde que o Ralf Hasenhüttl, que era técnico do Red Bull Leipzig, chegou lá em janeiro, o time ensaiou uma melhora, o Southampton sempre ficou ali. E quem acompanha o Southampton de anos sabe que o Southampton sempre tem essa mesma novela, de que em janeiro chega um técnico novo, dá esses lampejos de melhora e chega na próxima temporada e nada mudou, o time continua com dificuldade de fazer gol, continua lá embaixo. Então, esse tipo de exemplo, esse tipo de time é um dos tipos de equipe que eu iria contra, que eu costumo ir contra no início de campeonato, aí, início de temporada, beleza? Calendário. Fiquem muito atentos a time que está disputando as fases aí de playoff da Champions League e da Europa League, porque esses jogos são muito, muito, muito mais importantes do que um início de temporada, um início de Liga Nacional. Esses jogos trazem uma diferença de orçamento brutal na equipe, brutal em um clube. O PSV, por exemplo, ele caiu na segunda fase da Champions League diante do Basel. Só de ele não conseguir chegar à fase de grupos essa temporada, já representa aí um déficit de mais ou menos 50 milhões de euros, que é o que você ganha hoje só de estar participando ali da Liga dos Campeões. Então, será que um jogo desse não é muito mais importante que um joguinho de início de temporada regular? Então presta atenção também nos times que estão envolvidos nesse tipo de jogo, porque aí fatalmente o foco dele vai estar em outro lugar. Não é bom você confiar nessa equipe nesse momento, porque o foco dela é outro, a prioridade dela é outro, ela não está num momento que o elenco está fisicamente capacitado a você fazer a rotação e a ter todo mundo, o time continuar forte da mesma forma, como a gente vê acontecer já no segundo semestre, quando muitas vezes grandes jogadores acabam nem sendo desfalques sentidos, tipo o Liverpool, quando passou lá, meteu 4-0 contra o Barcelona, sem Roberto Firmino e sem o Salah, quem lembra desse jogo? Então é importante aí ter noção das disparidades que acontecem durante um calendário de futebol e como é que cada time, o ponto que ele vai estar em cada momento da temporada. E agora vamos ao último ponto. Esse aqui é um ponto que você tem que ter um conhecimento mais específico sobre os times. Você tem que realmente ter assistido os jogos para você entender o que está acontecendo. E para isso, eu recomendo você usar o site Transfer Market. Ali você consegue abrir a ficha inteira do clube, ver quem é o elenco dele, quem é o treinador, desde quando o treinador está lá. Você consegue abrir as transferências dessa janela, quem o time já contratou, quem ele perdeu. Abrindo ficha individual, jogador por jogador, quem ele perdeu. Esse cara era bom, ele fazia o quê? A função que ele faz, onde ele joga, o quanto que ele produziu na temporada passada em relação a gols, assistências, os números mais diretos assim. E quem que eles trouxeram? Esse cara é bom, esse cara é ruim. Como é que o time vai funcionar agora? Perdeu aquele cara, ele é muito importante, era uma engrenagem para aquela equipe? Então, como é que esse time vai ser? Chelsea, eu torcedor do Chelsea. Como é que o Chelsea vai funcionar? O Chelsea, desde 2012, ele joga em função do Hazard. É a ponta esquerda lá, é o cara que leva o time. Foram 7 anos jogando assim. E agora o Hazard saiu. Como é que vai funcionar o Chelsea agora? Um trabalho de um técnico novo, que ainda não foi testado de fato. O Lampard só tem 1 ano de trabalho como treinador no Derby County. E aí que perdeu sua principal referência técnica, sabe? Esse é um time que você vai pegar e falar, não, mas o Chelsea vai bem, vou apostar no Chelsea. Você tá jogando tudo ao azar, tá ligado? Você tem pontos para desconfiar desse time. Eu não tô nem dizendo que você precisa ir contra ele. Estou dizendo que você precisa ter cautela. Vai falar, não, eu não quero me envolver em jogos desse time hoje, porque eu não tenho certeza do que esperar. Tá entendendo a visão? Vocês têm que ter muita cautela e muita paciência para esperar as oportunidades realmente boas desse início de temporada. E para finalizar, falar até quando eu enxergo que é início de temporada, considerado início de temporada, para mim, até a 8ª rodada. Os times jogaram 4 vezes em casa, 4 vezes fora, aí você já tem uma noção de como é que ele se comporta em cada uma das situações, como é que ele está evoluindo, como é que o time está crescendo e tal, para que caminho ele está indo. Aí você já consegue ver como é que ele se porta em cada uma das situações, qual que é o estilo de jogo e tal, e
já consegue fazer um casamento, uma visão muito melhor em relação ao seu adversário. Beleza, galera? Então esses foram os meus pontos aí para que vocês comecem com tudo nessa nova temporada europeia e que seja espetacular a todos nós. Vem pra cima, futebol europeu 2019-2020. Valeu, rapaziada. Forte abraço e vamos que vamos.